E o Boca na vice-liderança, com 4. Representan 3 pontos importantes para esta luta en este grupo difícil. Ganhamos do Boca Juniors, mas ainda não decidiu nada em termos de classificação. Lógico que a gente deu um passo importante. Essa foi mais uma noite histórica que vai ficar marcada na memória da torcida tricolor e na história do Fortaleza. Leão, leão, leão. Que jogaço do Fortaleza, especialmente o segundo tempo, consolidação de um placar muito autoritário, mostrando que o Fortaleza, que até tropeçou ali, não ganhou o campeonato estadual, mas é uma equipe muito bem preparada pelo Vojvoda. E ontem a torcida comprou a ideia da partida. O Boca até estava contente com 1-1 e o placar final de 4-2 mostrou a superioridade da equipe cearense, que é o primeiro nordestino a vencer o Boca Juniors. Loirão, primeiro do torcedor. O torcedor sempre faz uma festa maravilhosa, né? É impressionante como o torcedor nordestino apoia os seus times, né? Especificamente o jogo de ontem, que foi o jogo do Fortaleza. O torcedor apoia, faz uma festa bonita e não tem como o jogador dentro do campo não sentir esse entusiasmo. Se você pegar os melhores momentos que a gente está mostrando na tela do jogo aberto, você vê a marcação-pressão adiantada que o Fortaleza faz. Não é uma marcação simples de fazer, então demanda tempo para você ter esse entendimento. E aí a gente tem que elogiar o trabalho do Vojvoda, que nas últimas pelo menos 2 temporadas, terminando as competições, ele tem interesse, né, de outros clubes para poder mudar de time. Ele preferiu ficar no Fortaleza. Existe essa identidade já com o treinador e dentro de campo os jogadores têm esse entendimento. Não é o mesmo Boca de outros anos, mas independentemente disso, é um nome, é um time que tem força, que sabe jogar as competições, e o Fortaleza não deu essa oportunidade do Boca gostar do jogo. Parabéns ao Fortaleza, que tem 9 pontos na Sul-Americana, tá mandando muito bem. Agora, quem vacilou foi o Fluminense, ficou no 0-0. Ok, jogo no Paraguai contra o Cerro Porteño, mas o Flu não fez uma boa partida, não teve grandes opções para o segundo tempo e ficou na igualdade, ninguém mexeu no placar. Agradece. Essa grande goleada, impressionante a hora que o estádio inteiro ficou Biratã, Biratã, olê, 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 olá. Duda! Festa completa ontem, hein, Duda? Festa completa, meus amigos. Abraço pra vocês, também pro Fã de Esporte, pros companheiros do SC1. Pois é, Bira, uma festa com mais de 53 mil torcedores. O Castelão criando um ambiente hostil para o torcedor do Boca Juniors que estava por lá. Refletiu dentro de campo 4-2 do Fortaleza e poderia ter sido mais, pelo que nós vimos ontem no Castelão, né, Bira? Bom dia para você. Bom dia, Duda. Bom dia, pessoal do estúdio. Bom dia, Fã de Esportes. De fato, e um ambiente hostil diferente até. Não é aquele hostil ameaçador, né? É que é uma festa tão grande que não faz você conseguir pensar, porque você não ouve o seu pensamento, porque você só ouve o canto da torcida do Fortaleza. É até um hostil diferente, mas que intimida também. A gente acabou vendo como o Fortaleza passou por cima do Boca Juniors, uma atuação gigantesca ali. O Pochettino, que o Marra já destacou. O Pedro Augusto jogando, o volante jogando como zagueiro, jogou muito bem. Eu até ouvi torcedor do Fortaleza ali, um ou outro, né, uns 4 ali brincando. Obrigado, Pedro Augusto, por perder o pênalti da Sul-Americana, porque você permitiu que a gente estivesse na Sul-Americana deste ano e nos proporcionou isso. Senão, o Fortaleza estaria na Libertadores. Então, a festa era tão grande que eles estavam até perdendo o título da Sul-Americana que escapou no ano passado. Mas o torcedor do Fortaleza, ele vai para o estádio, ele compra todos os ingressos, se mobiliza pensando que ia haver um momento histórico. Sim. Mas o momento histórico que eles pensavam era simplesmente ver o Boca. Eles viram o Fortaleza passar por cima do Boca. Né? Foi mais histórico ainda do que talvez muitos projetassem, porque muita gente estava achando, não, vai dar jogo, tudo, mas não é tudo isso, assim, vamos jogar, jogo difícil, mas não, passou o carro. Passou bem, surpreendendo, principalmente também os torcedores do Boca. A gente tem na tela os personagens, né, de Morderam um Boca, o Pikachu e o Lucero ontem. O Pikachu com seus 2 gols, o Lucero também com seus 2 gols. E aí os chutes e no alvo, né, 8-4, 3-2. Eu acho que isso que o Bira e a Duda trouxeram pra gente é que não era um ambiente hostil, não era aquele jogo que estava instigando. É um ambiente hostil, né? Assim, de a gente vai te matar. Nada pode ser hostil no Nordeste.
Nada. É verdade. Não é? Mas isso também não quer dizer que não coloque respeito, né? Não, exato. Conseguiu impor um respeito sem a necessidade de talvez transformar isso num ambiente, uma batalha, um campo de guerra. E foi no futebol que o Fortaleza venceu o jogo, Eu Marcos. estava lendo hoje um texto, o Bruno estava do meu lado ali na redação, e o texto ele é um pouco de desdém, porque também era um texto num jornal argentino descendo a lenha no Boca. Tem um pouco de desdém, porque fala assim, Fortaleza nem é um grande e tal, mas se você ler com atenção, ele está elogiando Fortaleza muitas vezes. É que hoje é o dia o tal do lamber as feridas, né? E eles também olham pela ótica deles ali. Claro, né? que sim. E claro que tem uma hierarquia. E o Boca é o Boca, né, gente? Bom, as palavras do Pikachu ali. Exato. É muito legal Perfeito. isso. É a lembrança dele, né? Quando eu era criança, eu ficava... É que o Boca, que era o time, chamava atenção ali, isso. Né? Então, eu acho que, assim, foi incrível, mas cá entre nós, assim, a gente tem visto o Fortaleza fazer coisas incríveis há algum tempo. E, para mim, o Fortaleza é uma grande, linda história de vamos reconstruir, vamos fazer bem feito, vamos colocar as bases sólidas. Não vamos, assim, comprar soluções, vamos trabalhar soluções. Vamos investir no CT? Vamos investir no CT. Nossa, mas perdemos o clássico. Vamos demitir treinador? Não vamos demitir treinador. Muito pelo contrário, vamos investir num projeto com esse treinador. Isso parece conto de fadas quando a gente fala de futebol brasileiro. Mas não é conto de fadas, é convicção. Porque quando tem aquela recuperação toda, né? Depois de tanto bater na trave em acessos, não foi assim, né? Durante 2, 3 anos seguidos, e aí o Rogério consegue isso. Ficou muito não, né? Mas existia também aquela imagem assim, poxa, é o Rogério. Quer dizer, não foi só o Rogério, foi toda essa estrutura. O Rogério saiu e a equipe continua, o clube continua até da melhor maneira possível, né? Porque o projeto não depende de um treinador, né? O projeto é sobre o clube, sobre a instituição, sobre planos de transformar realmente, ou de recolocar o clube numa outra situação. E o fato do Boca, hoje, não ser o Boca que o Pikachu lembra, isso é um problema do Boca Juniors. Sim. Isso, a lamentação é por eles. Ano passado falaram a mesma coisa e eliminou o Palmeiras. Exatamente. Então, assim, o problema é todo deles. É isso, é o Boca vice-campeão da Libertadores. Total. Se você se eliminou o Palmeiras, pela margem. Mas nessa instabilidade de vir a próxima temporada, você nem se classifica para essa Libertadores, você vai de vice para uma não classificação, o problema é seu também. Sim. Então, assim, você se colocou nessa situação, né? E a análise da imprensa argentina, ela também não passa pelo que nós aqui acompanhamos do projeto do Fortaleza. Então, a gente fala sobre essa ascensão do Fortaleza, temporada após temporada, porque ela acontece. Então, a gente consegue testemunhar de perto. Ô Bira e Duda, eu queria colocar vocês também na comemoração ali. Oh, meu Deus, 11 da manhã. Vamos devagar na edição. Ô, Douglas, pega leve. Não, mas isso foi ontem à noite. Mas aí podia ter dado uma editada ali, né? Criança na sala assistindo ao nosso jornal. É uma dança. Uma dança, um creu. Isso. Ô Bira e Duda, mas é interessante porque, assim, vocês que estavam presencialmente acompanhando o jogo, conversando com a torcida, eu aqui, fonte voz da minha cabeça e minha interpretação, eu sentia que talvez o Fortaleza precisasse de uma vitória como essa para entender que é uma temporada diferente na Sul-Americana. Porque eu imagino como deve ter doído toda a frustração da temporada passada. E eu lembro de fazer a live pós-derrota da decisão da Sul-Americana. Você vai tocar nesse assunto, eu e a Duda, a gente estava lá, eu não quero lembrar desse dia. Então, mas assim, a sensação de que, caramba, será que a gente vai conseguir fazer tudo isso de novo? E eu acho que a vitória ontem... tão alta, né? Nossa. E eu acho que a vitória ontem contra o Boca, Duda e Bira, dá a sensação de que, gente, tem muito mais alegria pra gente conquistar nessa temporada. Não vamos murchar com que... Não, mas você começou a falar, eu sinceramente... As imagens daquele dia, eu pensei exatamente isso. Falei, puxa vida, estava tão perto, agora vai ter que remar tudo de novo. Né? Volta o tabuleiro ali para a primeira casinha. Não, eu era só o comentarista, não era o jogador, torcedor. Tá. E eu acho, Duda, que teve esse efeito, quer dizer, pode ter esse efeito, né, de um novo clima pro Fortaleza entender que a temporada é diferente e tem outras alegrias, sei lá, para você buscar. Sim, tanto que a gente percebe, Mari, que depois, né, da perda do título do ano passado, Fortaleza, inclusive, demora a engrenar um pouquinho nessa temporada também. Depois, ainda no finalzinho ali da temporada do ano passado, perde alguns jogos, um pouco de instabilidade, começa essa temporada de 2024 também um pouco instável, o torcedor meio desacreditado, perde o Campeonato Cearense também nos pênaltis.
E aí vem essa vitória contra o Boca, né? Mas também, ao mesmo tempo, Bira, vem um pensamento, a mentalidade dos jogadores era de queremos enfrentar o Boca. Isso também mostra que, apesar do vice do ano passado, eles já entendem o tamanho que o Fortaleza tem hoje e querem, de novo, né, chegar nesse mesmo lugar do ano passado, que é uma final de campeonato, uma final de Sul-Americana, né? Exatamente. E uma coisa que estava pegando muito aqui, antes do jogo até, é o torcedor do Fortaleza curtindo esse momento em que enfrentar gigantes do futebol sul-americano virou sua rotina, ou está virando sua rotina. Né? Então eles saboreiam o jogo. Então é claro que perder a Sul-Americana do ano passado foi doído, foi traumatizante, mas quando sai lá a bolinha, sai o papel do Boca Juniors junto com o Fortaleza, ele já virou a chavinha, não de que ele não vai deixar de sentir aquilo, mas que ele já vai, vamos continuar curtindo. Estar aqui, num ano a gente chega na final, no ano anterior tinha pegado o River Plate, agora a gente vai pegar o Boca Juniors, a nossa vida virou essa. Para quem já esteve na Série C... E olha, o que eu ouvi isso, o que eu ouvi... Ô, Bruno, você falou foram 4 anos de Série C ali caindo para Oeste, Juventude, Macaé e Brasil de Pelotas. Né? O que eu ouvi, o nome desses 4 clubes ontem, dos torcedores do Fortaleza, eu vi aqui o Macaé, e agora eu tô vendo o Boca Juniors, olha onde eu tô, eu nem acredito que a gente tá passando por isso, que a gente tá passando o carro no Boca Juniors, entendeu? Então, assim, o torcedor não perdeu isso de noção. E esse time do Fortaleza é mentalmente muito forte, né? Teve até, no ano retrasado, tem aquele início muito ruim de brasileiro, último lugar, tudo, e o time se recuperou como se nada tivesse acontecendo, com naturalidade, e ele até consegue a vaga da Sul-Americana, que foi a do Sul-Americana do ano passado, que ele foi vice. Exato. A gente tem visto isso, aliás, em campo também, ontem foi bem assim. E aí, acima disso, vale até aquilo que a gente conversava ontem, no caso do Palmeiras, sobre longevidade do trabalho, sobre confiança no treinador. Você não vai vencer todos os jogos, mas você vai estar acostumado a competir e saber o que fazer em diversos tipos de situação, né, Mar? Não, e inclusive na facilidade de fazer escolhas. De entender, esse tipo de jogo pede tal jogador, porque eu já conheço meu elenco. E até mesmo, no virada de temporada, de entender que eu posso buscar aquele outro jogador que faz funcionar de uma forma diferente. O tempo passando dá ao Vojvoda muita tranquilidade para mexer. Para a gente foi surpreendente, o Bira destacou, né? O Pedro Augusto virar zagueiro, jogar no meio dos 2 zagueiros. O Vojvoda fala sobre ele na coletiva, né? Sim. Isso também vai falar depois. Porque, vamos pensar o seguinte... E perdeu jogadores, né, para essa temporada, né? Jogadores que conduziam o meio de campo, por exemplo. Não é como se o Fortaleza tem que se adaptar também com outras situações de... Porque ele vai chamar atenção, né? De jogo, né? Vai atrair. Vai atrair tanto mercado para tirar e também para anular a equipe de alguma forma. Também, né? Quando ele quiser ir buscar um jogador. Exatamente. O que eu ia citar é que a gente está falando de um trabalho longo. E muitas vezes os técnicos eles se sustentam por causa das conquistas. E você fica até na dúvida, poxa, o trabalho é longo porque tem conquistas ou tem conquistas porque o trabalho é longo, né? Uma coisa alimentando. Como foi o Renato no Grêmio, o próprio Abel no Palmeiras, né? Acho que são talvez os 2, né, melhores exemplos. No caso do Vojvoda, ele não tem as conquistas ali em si, né? É o trabalho que sustenta, que dá até em momentos difíceis, né? Até depois de ter problemas em clássicos, né? Isso. Porque isso tem acontecido. Até depois de ter propostas tentadoras de outras equipes. Sim, sim. Mas ele acredita no lugar onde ele está. Ele já teve oportunidades. Ele tem oportunidades sempre. Se quiser sair, ele sai. Mas ele entende que existe um processo. Contamos essa história no ano passado. O Vojvoda teve uma proposta que ele nem levou para a direção. Ele já descartou antes. E ele não levar para a direção, talvez a Duda até me ajude mais nessa história, que eu não lembro se foi direitinho assim, mas a direção ficou sabendo depois, porque o empresário falou para a direção. Ele nem barganhou para ganhar mais, que é coisa muito comum, sabe? A direção ficou sabendo porque o empresário que tinha feito a proposta contou para a direção. Isso mostra o nível de fidelidade, de interesse, de tudo, de cumplicidade que foi criado entre o treinador e o clube. O clube sabe que o treinador é o treinador certo. O treinador sabe que está no clube certo. Estava fiz o jogo da Atalanta contra a Fiorentina agora, né, que valia a vaga para a final da Copa Itália, e o Giampiero Gasperini, que está na Atalanta há um tempo, ele foi questionado na prévia da partida sobre nunca ter conquistado nada.
E se isso incomodava ele, como que ele lidava. E ele deu uma super bronca no repórter, porque para ele isso não entra em questão. Isso não é uma questão dentro do clube e para ele. Porque o trabalho, quando você vai crescendo, quando você vai evoluindo, você conquista outras coisas para além de campeonatos. E agora está de novo numa final depois de muito tempo. Ô Duda e Bira, ontem também, assim, assistindo ao jogo, em certo momento, beleza, abriu 4-1 ali, eu falei, cara, que loucura. Mas assim, o Fortaleza teve oportunidade para fazer 5, para fazer 6, teve uns contra-ataques ali que às vezes morriam antes da finalização, mas era o Fortaleza com 3 caras contra 1 do Boca. Tinha oportunidade de ampliar esse placar no jogo. Foram muitas oportunidades, viu, Mari? E o que me chamou a atenção ali na beirada do campo é que quando essas oportunidades estavam surgindo, ali já se encaminhando para o final do jogo, o Vojvoda também pediu bastante calma para o time, né? Porque já estava com o resultado construído, com a vitória ali consolidada, o time queria mais, claro, quem não quer fazer um placar elástico em cima do Boca Juniors dentro de casa no Castelão. Teve essas oportunidades que poderia ter saído com mais, mas ao mesmo tempo também soube ali dosar e chegar ao final da partida com uma vitória, né, Bira? E vinha até um gol do Boca que talvez não tivesse muito nos planos, dá um sustinho ali, né, ou será que o Boca de repente arranja mais um e fica só um 4-3, assim? Exato. Não que a vitória tivesse em risco, mas de repente aquela vitória acachapante tivesse. Mas o Fortaleza dá uma relaxada, né? Esses contra-ataques ali, o que seria do 5º, 6º gols ali que o Fortaleza desperdiça, você vê que também o nível de intensidade, de atenção, de capricho no contra-ataque já baixou um pouco, porque o time já estava um pouco mais relaxado, já estava indo muito no embalo, porque o Boca sentiu demais aquele momento do jogo também. E o Boca estava muito atordoado, então o Fortaleza estava com a situação bem tranquila ali e talvez isso até tenha baixado um pouco o nível de intensidade do time e até para permitir que o Boca se recuperasse no final, porque de fato, se o Fortaleza quisesse, faria 5-6 ontem. Faria. Mas é legal, assim, a gente viu, né, o Pochettino falando ali justamente sobre esses momentos do Fortaleza de baixar um pouquinho a concentração, coisa que o Vojvoda tem tentado corrigir. Ontem conseguiu em alguns momentos corrigir. No final do jogo ele já não ia fazer isso, né, já estava com o resultado construído, mas tem conseguido, né? O momento crítico mesmo pro Fortaleza foi o momento entre o empate do Boca e o final do primeiro tempo, que daí o Boca realmente equilibra o jogo, tem até chance de virar. Ali o Fortaleza estava um pouco perdido, mas aí o Vojvoda faz os ajustes no intervalo e o time volta totalmente diferente. Então, esse foi um jogo ali que acho que o torcedor do Fortaleza, o técnico do Fortaleza, o jogador do Fortaleza vão levar como exemplo do que a gente pode fazer em campo ali e como é importante não deixar baixar a guarda. Porque em determinado momento uma vitória tão gloriosa quase escapa no momento que baixa a guarda no primeiro tempo. Mas ela veio, viu? E uma vitória inesquecível no Castelão, amigos. Duda e Bira, até mais, tá? Vocês voltam daqui a pouco aqui no Sport Center. Já, estaremos de volta. Boa, pra gente discutir também o tamanho dessa vitória. Teve até um lance, acho que era, além de baixar o ritmo, acho que foi o Pochettino correndo pela direita, parecia também um cansaço, né? Porque tinha muito campo para correr, e aí ele tenta fazer um passe cruzado na área, uma bola meio que bate no jogador do Boca e perde o contra-ataque. Mas é que também tentar sair... Não vai sair todo mundo igual louco. O nível de concentração também, você vai exigindo fisicamente. Né? E aí não tem perna, às vezes, para dar o melhor passe e também não sobe tanta gente junto, né? Porque todo mundo sabe, se sobe todo mundo, eu dou muito espaço, né? É um jogo de estratégias e ontem a do Fortaleza foi perfeito. Importante para a pontuação também, né? Porque assim o Fortaleza ainda vai ter 2 jogos fora, né? Um contra o Boca, o Fortaleza ainda vai para a Bomboneira e tem aquele jogo na altitude também. O Internacional se recuperou na competição. Vamos ver como é que foi então a vitória colorada ontem, jogando fora. Hoje. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, sempre trazendo notícias do Fortaleza, de times de futebol brasileiro e também mundial.